Então, aos pais, a sexualidade não tem porquê, nem como, nem quando, né? Exato. Eu acho que a gente tem que acolher. E tem muita coisa, muito a coisa dos pais quererem descobrir um motivo. Sim. Eu falo, gente, a gente aconteceu? nasce. Hoje, o tempo passou, as coisas acontecem, as pessoas mudam, as pessoas se aceitam. Hoje eu chego no meu pai e eu brinco. Eu brinco, é uma coisa meio pesada de você brincar, mas enfim, eu brinco, eu falo. Porque a minha genética de gay tá no seu sangue. Porque você tem aquele lá na família. Eu chego na minha mãe e falo, minha genética de gay então é sua. Que as pessoas querem. Por causa daquele outro. Tipo assim, brincando. Porque, gente, se você olhar, as pessoas às vezes podem não se assumir. Sim. Mas esses dias eu fiquei sabendo de um parente da minha mãe, eu cheguei e eu falei, aquele seu primo lá assim, assado. Não, eu falei, sim. Cheguei pro meu pai esses dias também e falei, aquele lá. Não, eu falei, sim, senhor. Então, tipo assim, tem muita gente que a gente não sabe que é gay, que vive realmente num véu, nem todo mundo se assume, as coisas têm andado, melhorado. E pode arrancar do armário? Não. De forma alguma. Não se arranca ninguém do armário, gente, pelo amor de Deus. Deixa lá se a pessoa quer ficar. No seu tempo. Por mais que você odeie a pessoa, você não arranca ninguém do armário. Porque eu acho que isso é um terrorismo psicológico. Nossa. Porque foi o que aconteceu comigo. Então eu passei por isso. Às vezes a pessoa tem aquele instinto e ela vai passar uma vida inteira sem sair do armário. E tá tudo bem, se ela conseguir... Ela tá fazendo essa escolha. Se ela conseguir continuar ajuda a pessoa a entrar numa terapia, se tratar, cuidar da cabeça dela, mas não, você não arranca ninguém do armário. O conflito interno já é tão grande com isso, né? E aí você cria mais um trauma arrancando a pessoa do armário. É uma então, invasão, tipo assim, ela fica... Já tava difícil, agora com isso é muito mais. Por exemplo, o Marco teve relacionamentos que ninguém soube. Durante anos. De 7 anos, né? 7 anos. Eu e o Marco, a gente tava 1 ano junto, eu morando com ele. A família dele não sabia. Mas e aí, como que é emocionalmente isso? Porque você tá ali, né? Por 7 anos com uma pessoa, você tem uma vida, e aí você não pode mostrar. Como que é isso? É difícil, bem difícil. É muita dor, né? É muita. Só que assim, por outro lado, o que confortava era saber que naquela ferida não podia mexer. Então era mais fácil fingir que nada estava acontecendo. Tipo, qual a dor menor que eu quero lidar aqui? Exatamente. Tipo, o que vai ser mais fácil lidar? Tipo, esconder, fingir que não existe ou enfrentar. Então, naquele momento, para mim era muito mais fácil. Vamos fingir aqui que nada está acontecendo. Eles fazem de conta que não enxerga e você não precisa falar. E não preciso falar, e tá tudo certo. É aquilo, né, do qual difícil a gente quer viver, né? Qual difícil a gente escolhe nesse momento. Eu nunca tentei velar nenhum relacionamento desde que meus pais descobriram. Porque assim, eu já via tanta coisa quando eu trabalhava no banco. E tipo assim, eu solto umas informações, né? Quando eu trabalhava no banco, eu era o mocinho que devolvia o cheque devolvido das contas para as empresas. Então, tipo assim, a empresa emitia um cheque, o cheque foi devolvido, era eu que devolvia para a empresa. Vinha o dono da empresa, vinha o administrador da empresa. E tipo assim, era uma cooperativa, as pessoas tinham o nosso contato, né? Aquele contato direto que eu acho que deveria ser proibido numa cooperativa de crédito, enfim. Os caras davam em cima. Casado, divorciado. Antes de conhecer o Marco, eu tava saindo com um cara recém-divorciado. Filhos, da sociedade, não sei o que, ninguém sabe dele. Então, pra mim sempre foi muito ok. Eu falar, eu tô me relacionando com tal pessoa, Porque eu já via tanta promiscuidade, aquilo que eu falei antes, dos homens héteros serem a promiscuidade do mundo gay. Sim. Então, pra mim, o que eu vivia era realmente um romance, uma paixão. Pra mim, eu não via problema em expressar isso. Você nunca tinha visto a outra parte? Não. Heterossexual? Pra você só existia essa opção? Não, e o momento que eu tive, e não tinha assim, por que esconder, né? O momento que eu tive, assim, esse contato foi quando eu trabalhava no banco, assim, que vi todo esse rolê da promiscuidade. Tipo, não rola só com os gays, não, tá, gente? Rola com as mulheres héteros também. Sim. E é por isso que, né, a gente tem que ir desmistificando isso, porque senão fica tudo em cima, sabe, do universo gay. E aí fica aquela bolha de que parece que só acontece no nosso mundo, né? É que na aquilo ali é horrível e não é. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acho que o assunto se começa falando sobre sexo, né? Que hoje falar de sexo é difícil. Né? Até ainda é difícil. É muito difícil. Tem Por pessoas exemplo, que não minha mãe conseguem falar sexo, masturbação. As palavras mesmo. Sexo, não, um brinquedo vibrador mesmo. Então hoje, tipo, a minha mãe tem 72 anos. Falar de sexo com ela, brincar de sexo, é algo assim muito
difícil, meu Deus. É obscuro, né? É obscuro. A minha mãe, por exemplo, nem fala de sexo. Esses dias ela me procurou, ela falou assim, eu tô com um problema e eu preciso de uma ginecologista. Você tem uma ginecologista boa pra me indicar? Eu falei, mãe, a Lazy. Não, mas a Lazy vai te contar o que eu tenho. Eu falei, minha amada. Foi exatamente essa conversa. Eu falei, minha amada, e daí? Eu sei que a senhora tem um órgão, uma genitália feminina e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sei como os bebês vêm ao mundo, eu sei como as coisas se mamãe, sou casado tem 8 anos, minha mãe. Mas é que, né, aí a gente pega uma outra geração que, nossa, isso é muito... Mas é que minha mãe me conta, minha mãe fala, porque eles são em 7, né? 7 irmãos. Ela conta que do nada minha avó começava a crescer a barriga. Um dia todo mundo tinha que sair de casa e eles voltavam e tinham um bebê. Uma criança. E nada era dito, né? Não. Tudo nada. velado. E, gente, isso é muito engraçado. Minha mãe tem 50 anos. 50 anos. 50, vamos supor que minha mãe com 10 estava tendo irmãos ali. 40 anos atrás, 40 anos atrás muito é pouco próximo. tempo. Mas isso é a internet que aconteceu, né? Antes demorava 20 anos para as coisas mudarem, depois foi para 10, 7, 3, daqui um pouco ou você corre atrás ou você já ficou, né? Mas as crenças, que continua. desde lá, essas a gente está batalhando e não tá fácil de desconstruir, mas estamos no caminho, né? Temos Evoluiu alguns bastante. anos ainda pela frente. Acho que evoluiu bastante. Mas ainda assim, falar é difícil. E o que a gente tem que bater na tecla é o respeito para com a pessoa. A E pessoa. ponto. É a pessoa, é um ser digno de respeito. E ponto. Acabou ali. Se Eu acabar ali respeito é essa tão pessoa. mais fácil, né? Você não precisa Acho que julgar resolve muita nada. coisa, né? Nossa. Claro. Quem tá com quem? Essa pessoa com essa pessoa. Eles estão se fazendo bem, sim, então continua. Próximo. É o famoso tá e daí. Continua. Tá feliz? É isso, porque a gente precisa buscar felicidade mesmo, né? Real. Não essa felicidade aí que nós estamos vivendo na sociedade do espetáculo, né? A gente precisa... Felicidade vendida na internet. Uma né? performance de felicidade. Exatamente. Qual o seu sonho? Ser feliz? Como? Daí começa a descrever uma cena da internet. Do Instagram. E que muda daqui a pouco, né? E que muda. Semana que vem já é outra. Já é outra.